Olá, chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje entrevista Júlio Cisneros, que é o diretor Sesc Goiás. O programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o diretor do Sesc Goiás, Júlio Cisneros. Uma alegria receber você aqui, Júlio, né? Olha, o prazer é meu, assim, o Beto Queiroz também aqui. É uma honra estar aqui para contar um pouco, né, sobre o Sesc e sobre nós também, a nossa vinda para esse querido estado. Pois é, você é um administrador, você fez parte aqui do MDB na época de um partido que antecedeu ao PMDB, quer dizer, você já exerceu assim, um cargo, uma função política dentro de um partido político, e depois você assumiu, há cerca de 20 anos, um pouco menos, né, a diretoria regional do Sesc. Para ser mais preciso, 26 anos a direção regional. Antes eu fui diretor de orientação social, na verdade eu era assessor jurídico. E a minha ida para o Sesc, eu vou tentar, durante o programa, falar como é que foi. Foi um acaso, né? Uhum. E aí, eu comecei no Sesc, na realidade, em 83, mas em 82 eu era do Senac. E o Elias Bufaisal, que era o presidente na ocasião, tinha um problema para concluir uma obra que era a Rua 19, onde funcionaria o restaurante do Comerciário. E essa obra, a empresa que estava construindo, ela faliu. E ela parou e a obra não andava. E tinha um compromisso com a comunidade comerciária para que nós pudéssemos, então, entregar. Naquela época havia uma deficiência muito grande de restaurantes aqui em Goiânia e esse restaurante que estava sendo criado era muito importante. E o Elias me convidou. Eu falei, eu sou do Senac, ele está demitido. Está demitido, agora você é do Sesc. Pronto, vamos começar e você tem um prazo até setembro para terminar essa obra. E eu fui e as coisas eram muito difíceis de trabalhar, por causa devido à burocracia, essas coisas todas. Eu falei para ele, do jeito que está, nem em setembro desse ano, nem do outro, nós vamos terminar essa obra. O que é que você precisa? Carta branca. Essa carta branca foi dada e conseguimos inaugurar em maio, não em setembro, como que estava previsto. E daí, não saí mais do Sesc. Eu tinha ido para o Senac para ser assessor jurídico, que eu era advogado particular do Elias. E fui para ser assessor jurídico do Senac. Fiquei inaugurada essa unidade da Rua 19. Logo em seguida, eu assumi a direção de orientação social, no mesmo ano, 83. 86, voltei para o gabinete, para a assessoria especial do Elias. Em 89, houve a necessidade de eu voltar para o Sesc como diretor administrativo, implantei a divisão financeira e no mesmo ano fui encaminhado para a direção regional, onde eu estou até hoje. E daí foi só trabalho, mas graças a Deus, com excelente resultado. Nós vamos falar sobre esse excelente trabalho, esse trabalho assim, muito importante que você exerce como diretor do Sesc Goiás. Beto Queiroz, poeta, escritor, aí conhecido nas lides intelectuais do estado de Goiás, que hoje conosco aqui entrevista o doutor o Cisneros, né? O Júlio Cisneros. Cisneros, pernambucano, já com cidadania goiana. Goianiense, caldas-novense e jataiense. Exatamente. E eu estou aqui sentado na cadeira do presidente Edival, é uma alegria estar de novo com você, Doracino, e com o Cisneros, e é um programa vinculado à cultura. Nós temos muita gratidão e eu queria depois, então, explorar com você, Cisneros, essa sua ligação com a cultura goiana e esse pernambucano que deixa Carpina? Carpina. Deixei, na verdade, e vem Carpina eu deixei com 3 anos de idade. Pois não. Fui morar em Recife, no centro de Recife, no bairro de São José, que é o bairro central ali, a molecada maior que tem.
E vim para Goiás em 65. Esse ano está fazendo 50 anos de Goiás. É um cinquentenário meu. Mas você é um descendente de italiano, né? Sou neto de italiano. E tataraneto de espanhol por parte da minha avó materna. Bom, na sua gestão no SESC, foram criados vários espaços culturais em Caldas Novas, aqui, em Goiânia, em outros lugares, né? E o que você destaca nesse trabalho que você fez? Porque além das ações culturais que você desenvolve, também tem os espaços culturais que você cria, né? Então, quais são esses espaços e o que você avalia como importante para a cultura de Goiás, já que o SESC Goiás desenvolve um trabalho assim, muito importante. Eu estava falando outro dia com alguém, assim, puxa, o SESC é como se fosse uma Secretaria de Cultura. E essa pessoa me disse, não, Secretaria não, um Ministério da Cultura, porque são muitas atividades que acontecem no dia a dia, não é, Cisneiro? O SESC aqui em Goiás, nós entramos fortes na parte cultural de 2004 para cá, com a gestão do Zé Evaristo. Quando o Zé Evaristo assumiu a presidência, nós pudemos conversar e ele aceitou, que ele é um aficionado também pela arte, pela cultura, que nós desenvolvêssemos atividades culturais. E Goiás é um estado carente de espaços para desenvolvimento de ações culturais. Quando você são espaços demasiadamente grandes, tá? Em que os valores cobrados são tanto quanto altos, não é? E isso aí inibe as pessoas de ir. Muitos deles, principalmente, que é o caso nosso, nós trabalhamos mais com as pessoas de classe mais remediada, assim, quer dizer, mais carente. Nós temos um trabalho versado mais para que as famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, uma peça de teatro que nós desenvolvemos no Sesc Centro, que foi criado para isso, nós cobramos R$2 de entrada, ou R$10 para quem não é comerciário. Quer dizer, o que é que nós queremos? Criar público, trazendo para cá grandes companhias de teatro e valorizando as nossas, que são muitas e muito boas também as que temos. Então isso é importante, como foi feito também em Caldas Novas. Caldas Novas nós temos todos os sábados apresentações teatrais ou musicais com grandes artistas, inclusive nossos aqui. Nós criamos Vozes de Goiás. É um programa que visa divulgar e dar espaço para os nossos cantores goianos, abrindo a porta para eles. Então são várias ações que nós desenvolvemos. Encerramos agora a Aldeia do Diabo Velho. Essa Aldeia do Diabo Velho, esse nome é do Anhanguera, né? Que é chamada, a tradução seria o Diabo Velho, aquela ação que ele fez de tocar fogo, pôr álcool na bandeja. E para mim foi o primeiro espetáculo teatral ao ar livre, que foi um ilusionismo. Ele iludiu os índios tocar fogo para ficar com o ouro dos índios, né? Naturalmente. É ação, mesmo teatro. E nós fazemos essa homenagem ao Aldeia do Diabo Velho. Não a ele, porque ele também foi muito ruim, ele sacrificou muita gente, né? Inclusive aquele Rio Vermelho, se dá o nome do Rio Vermelho, diz a lenda, do tanto de índio que ele matava, que o sangue ali, a água do rio tornou-se vermelha, né? São lendas que acontecem. Mas aí nós procuramos trabalhar com ações culturais, educacionais, hoje nós estamos muito versados para isso, com a nossa escola Sesc Cidadania, também, aonde desenvolvemos atividade de artes cênicas e temos espetáculos culturais também no nosso teatro lá, o palco. Você vê que são muitas atividades, né, Beto, que o Sesc desenvolve e talvez a gente nem tenha tempo suficiente para contar todas essas histórias aqui no Raiz Jornalismo Cultural, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Some não! Raiz e Jornalismo Cultural com Júlio Cisneros, que é o diretor do Sesc Goiás. Beto Queiroz. Bom, a gente falava aí sobre as atividades do Sesc, né?
sobre os espaços culturais, sobre as ações culturais que o SESC desenvolve, mas não é só na cultura que o SESC trabalha, porque o foco são os comerciários, mas também tem uma atuação muito forte do SESC na educação, né? Na preservação do meio ambiente. Então, você quer falar um pouco sobre isso? Posso. O SESC foi criado em 13 de setembro de 1946. Naquela época, os empresários reunidos, através de uma orientação de seguimento da Carta da Paz Social, criaram o SESC colaborando com o pagamento de, na época era 2,5%, hoje é 1,5%, sobre a folha salarial. Estamos falando do governo Getúlio. Não, era o Dutra, né? Dutra já. Dutra. É isso. Né? Foi em Dutra, 46, portanto. 46. Era o Dutra. Pois não. Muito bem. Aí, o que é que acontece? O SESC era voltado para ações de orientação comercial, valorização do salário do comerciário, orientando e fazendo curso com as suas esposas, curso de corte, costura, cozinha, bordado, confecções de bolo, essas coisas todas que era para aumentar a renda familiar, porque não existia ainda um salário mínimo garantido, aquelas coisas Moradia, todas. Né? Moradia, transporte, vestuário, tudo isso. O senhor hoje diz que, como cidadania, por exemplo, o senhor valoriza essa passagem do tempo de uma infraestrutura para uma superestrutura mais trabalhoso ou avalia como mais gratificante? Não, ela é mais gratificante. Trabalhoso não é, porque é evolução. A sociedade vai evoluindo, as necessidades vão surgindo e nós vamos acompanhando naturalmente. Porque a cultura faz parte da superestrutura da sociedade, não é? E não da infraestrutura. Ou seja, casa, bordado, etc. Passou. Hoje as necessidades são outras. Hoje a necessidade maior nossa é formar cidadãos. Lamentavelmente, muitas escolas não pensam nisso. As escolas querem formar profissionais de determinados segmentos. Quantas escolas da cidadania possui o SESC em Goiás? O SESC que nós temos, o ensino da educação infantil, que vai uma criança de 3 aos 5 anos e meio. Aos 6 anos ele já começa no primeiro ano do Fundamental 1. Depois ele vai ao Fundamental 2, que vai até o 9º ano. Nós temos o ensino médio, que já coloca os nossos alunos nas faculdades, com índice de aprovação de 82%. Tá? Não formam aluno para curso de medicina. Eu falo para a faculdade de um modo geral. E há meritocracia nisso, não, Cisneros? Isso, ou seja, o melhor aluno parece que os senhores evoluem mandando para o Rio de Janeiro? Para o Rio de Janeiro, se eles fazem um exame seletivo, aqueles que querem ir, e lá eles têm a escola nossa, ESEM, que é uma escola de excelência. É o ensino médio preparando para o futuro, para vestibulares, etc. Hoje nós temos crianças que saíram daqui, eu encontrei no Rio agora com o Guilherme, que é uma criança que eu falei, eu acho que você foi até gerado no SESC, porque ele estudou a educação infantil, fez todo o ensino fundamental, fez o ensino médio, foi para a ESEM, passou no concurso do SESC e é um dos grandes servidores do SESC Nacional. O interessante e que eu destaco no trabalho do SESC e que você deu um nome muito apropriado nessa unidade, que é o SESC Cidadania, porque o SESC resgatou um direito do cidadão, não só da educação, na saúde e na segurança, mas também o direito à cultura. Sim. Na hora que vocês desenvolvem essas atividades, na hora que vocês focam no comerciário, né, que tem uma renda menor do que a classe, né, mais privilegiada da sociedade, vocês estão concedendo ao trabalhador o direito também de acesso à cultura. Esse acesso ao bem cultural é um destaque que o programa Raiz de Jornalismo Cultural destaca, ressalta no trabalho do SESC. Não só o acesso presencial para ver como participar, porque nós temos também dentro do SESC Cidadania a nossa escola de arte, formando exatamente alunos em arte cênica, essas coisas todas, tá certo? Quantas bibliotecas hoje? Hoje nós temos 22 bibliotecas no estado, algumas em parceria com o SENAC, e um acervo de mais de 280 mil livros, fora o acesso na mídia, né, eletrônica também, que você pode ter. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural, que hoje conversa com o Júlio Cisneros, que é o diretor do SESC Goiás,
sobre cultura, sobre educação, sobre o trabalho de ação cultural e também de ampliação dos espaços culturais no estado de Goiás. E a gente volta já já. Some não. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje conversa com Júlio Cisneros, que é o diretor do Sesc Goiás. Beto Queiroz, vamos lá? A gente falava justamente sobre as ações do Sesc voltadas à cidadania. E como a literatura hoje, tão abandonada pelas mídias tradicionais, né, termina vindo ao Sesc, e eu, como escritor, e o programa Raízes, Jornalismo Cultural, tem uma gratidão enorme, porque estamos vivendo o centenário de José J. Veiga, e quem apoiou para montar a Sala Museu foi o Sesc. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da enorme dificuldade, não é? E também a alegria que deu-nos essa Sala Museu, viu? A gente destaca, antes do Júlio falar, assim, o Luiz Aquino fez várias, né, tentativas de levar isso para o Estado, para a Prefeitura, e não recebeu aí o apoio que ele precisava para isso. E o Sesc Goiás é que deu o apoio e aí o resto da história... Essa história é bastante interessante. O Luiz de Aquino é uma pessoa amiga, que nós temos um trabalho assim, feito, trabalhos juntos, e uma pessoa que nos tem ajudado bastante. E o Luiz de Aquino, ele estava com o acervo do J. Veiga para instalar aqui em algum espaço. Foi até a universidade e outras instituições, ninguém aceitava o espaço. Mas um acervo mesmo, não só os livros, as cartas dele, coleção de moeda, de cachimbo, de tudo, você pensar a vida dele. Máquina de escrever, as 2 máquinas, a mesa de trabalho, a cadeira, o rádio, baú, né? O rádio, tudo. E então ele lembrou-se de nos procurar. E quando ele falou para nós, eu disse, agora onde é que está? Vamos buscar, porque eu não podia deixar isso jogado praticamente, né? E nós fomos buscar em um determinado local, ele estava lá, num canto, encostado, não digo que estava maltratado, mas não estava sendo dado o valor que ele merecia. E o Sesc trouxe. Nós fizemos um espaço para ele. Quando nós trouxemos esse acervo, a biblioteca nossa era no prédio ainda da 19. Mesmo assim, nós estabelecemos um espaço para ele, juntamente com a estante do escritor goiano, que é um outro espaço que nós temos. E quando criamos a nova biblioteca, aí sim, foi reservado um espaço para ele, fechado, com todo o acervo, montado a caráter, dando uma característica assim, do tempo que ele era para abrigar aqueles móveis. Isso aí é uma ação de cidadania, porque é impossível pensar que um escritor como o J. Veiga, não é? Um escritor que foi mais traduzido no exterior, né? O escritor brasileiro, tenha, depois de passado, né, para o Oriente, o seu acervo relegado, jogado, etc. Estava no Rio de Janeiro, o Luiz de Aquino arranjou uma biblioteconomista que fez a catalogação, a listagem disso tudo, e o Sesc assumiu. E para nós é um espetáculo, é muito visitado. Os livros, eles não são cedidos, tá? Eles podem até ser consultados, mas no local tem o espaço próprio para isso, né? E é uma riqueza para a nossa biblioteca e uma riqueza para o estado de Goiás. Com certeza, no centenário de tão ilustres goianos, né? Este ano, o Goiás deveria estar em festa todos os dias, porque a geração de 15 fez 100 anos. Então, eu, como um poeta menor, quero dizer ao senhor, em nome da comunidade literária, que isso é de uma grandeza e de uma importância fundamentais para Goiás. E a outra coisa era sobre as bibliotecas, não é? Que a gente poderia explorar um pouco, porque também é cidadania, né? A leitura e a criação do hábito de leitura. Voltando ainda para o J. Veiga. Esse ano nós fizemos a comemoração do centenário dele. Foi uma senhora festa, onde vieram os familiares dele, do Rio de Janeiro, inclusive um sobrinho, e
o Luiz de Aquino foi homenageado com a placa de reconhecimento e agradecimento pela confiança que ele teve ao trazer para o SESC esse acervo. Com referência às bibliotecas, o nosso trabalho com biblioteca, ele é impressionante. Eu falei em 22 bibliotecas, mas nós temos 3 bibliotecas ambulantes, são caminhões, livros, que trabalhamos na periferia das cidades. Hoje nós temos uma fixa já em Anápolis para trabalhar os bairros periféricos e alguns municípios periféricos. Trabalhando com quem? Com criança. Criando o hábito da leitura. Levando e emprestando livro para essas crianças. E por incrível que pareça, eles levam o livro e devolvem. Eles não desaparecem os nossos livros. E fazemos trabalho também de incentivo à leitura. Em ponto de ônibus, em tudo que nós podemos fazer. Eu acho que a educação é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Para mim, é a coisa principal. No dia que você conseguir educar todo o nosso povo, se o índice de pessoas que tivessem acesso à educação no Brasil fosse maior, nós estaríamos num outro patamar. Exatamente. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que viveu a educação no auge, na Escola Técnica Federal. Ele foi aluno aí, foi aluno do Bernardo Ellis, do professor Hélio Naves. Que também está fazendo 100 anos esse ano. Exatamente. Sim, um dos da geração de 15. São 4 escritores que fariam, se estivessem vivos, 100 anos em 2015, que é o J.J. Veiga, Bernardo Ellis, Eli Brasiliense. E o Anatoly, né? Não, Anatoly não. Quem é o outro? É o 15. É o Eli Brasiliense, Bernardo Ellis, Carmo Bernardes. Carmo Bernardes. Então, E o Veiga. E o Veiga, que é o nosso Zé J. Veiga. Mas ele dizia o seguinte: um professor da escola técnica passou num concurso de juiz, Cisneros, e aí ele disse que chegou na Escola Técnica Federal, antiga Escola Técnica Federal, e estava aquele burburinho de gente ali, e um dos professores tinha passado num concurso de juiz. Ele falou assim: como, professor? O senhor vai deixar de ser professor para ser juiz? Porque o salário de professor era o dobro do juiz, né? Ele falou: não, juiz vai ser uma atividade, é um bico. Eu vou continuar como professor, né? É claro que não, o juiz merece o salário que ganha, mas o professor merecia ganhar muito mais do que ganha realmente, né? Então, esse trabalho que você faz, e que você disse agora, de destacar e ressaltar o trabalho do professor, valorizar isso, é muito importante. Importante. E hoje a educação, a grade hoje curricular, nas nossas escolas, com essas modificações que foram feitas, tirar o latim dos nossos cursos, que é uma base praticamente da nossa língua. Então hoje você vai conversar com pessoas formadas ou recém-formadas, quando você entra na parte de português, principalmente se for tratar de gramática, é zero à esquerda. Eles não têm conhecimento. Não têm conhecimento. É muito deficiente. Então nós procuramos nas nossas escolas suprir essas deficiências. O que o SESC vai fazer, o que ele tem de metas nessa área da cultura, ou mesmo da educação aí para os próximos meses, para esse ano de 2015, o que vocês estão planejando aí para Nós vamos continuar o trabalho que já desenvolvemos, que eu acho que é um trabalho perfeito. Tanto que o SESC, a nível nacional, está recebendo agora, em Caldas Novas, a partir do dia 3 de agosto até o dia 7, sediando o primeiro encontro nacional de educadores do SESC. São 230 educadores que nós estamos recebendo. Por quê? Porque nós somos referência. Os nossos trabalhos são trabalhos de referência que iremos apresentar também nesse encontro. Então é isso aí. Nós vamos dar continuidade a isso que iniciamos. Eu acho que nós estamos no rumo certo. E a gente aproveita aqui, o Júlio Cisneros, para cumprimentar, para parabenizar você pelo trabalho e o apoio imprescindível aí da Federação do Comércio do Estado de Goiás, na pessoa do presidente José Evaristo. Esse trabalho não é um trabalho meu, apenas eu sou um dirigente, é um trabalho de conjunto, é um trabalho de toda a equipe. José Evaristo, meu, de todos os diretores, assessores finalísticos, que se dedicam de corpo e alma a isso. Eles amam o que fazem, é por isso que o SESC é sucesso. Sem nenhuma dúvida. E a gente chega ao final do programa e a gente agradece ao doutor
Júlio Cisneros, Não, Júlio agora me Cisneros. permite, né, o mestre Júlio Cisneros, pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco do SESC. Né? Um programa é muito pouco, talvez a gente fizesse um seriado. É verdade. Vamos lá? Muito obrigado. E a você de casa, eu estou aqui na cadeira do nosso presidente Edival, mas foi uma satisfação estar com você, Júlio, e com o nosso editor-chefe, Doracino.